Vou contar a história hoje de uma mulher que eu particularmente adoro a história dela, né? Porque ela saiu do interior de Balneário Piçaço para se tornar uma referência em micropigmentação no Brasil. Ela é formada em cosmetologia e estética, pós-graduada em estética facial, é proprietária do seu próprio estúdio aqui em Balneário Piçaço, atende a toda a região aqui no nosso litoral norte. E eu tô falando da Daniela Furlani. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada, Susan. Nossa, eu agradeço demais esse convite. Eu amei estar aqui com você para apresentar a minha história. Que legal, agradeço você estar aqui. Aliás, né, a Dani é mais que uma entrevistada, tá, gente? Porque ela é amiga, ela também cuida de mim, né, do meu rosto e tudo mais. Eu sempre frequento lá o estúdio dela, então é muito legal ter ela aqui para esse bate-papo de hoje. Mas vamos lá, vamos à sua história, vamos contar essa história hoje, né? Você é natural do interior de Balneário Piçaço, né, Dani? Sim. A tua família, inclusive, ela mora lá até hoje. Sempre trabalharam com a parte de agricultura. E me conta, assim, como que foi essa tua infância no interior da cidade? E quando que aconteceu de você ter que sair do interior para começar, então, a frequentar a cidade, né? Que seria aqui o centro e tudo mais. Como é que foi essa parte da tua vida? A minha infância sempre foi muito maravilhosa, né? No sítio nunca tive muito porém com isso, né? É uma infância saudável, que a gente brincava, escorregava, e quem é do interior sabe o quanto isso era legal, né? Eu precisei sair de lá realmente para estudar, porque é longe, né? É Rio Novo, então, assim, é o último bairro de Piçarras, é divisa já com outro município de Luiz Alves. Então, assim, eu realmente precisei sair para fazer faculdade, né? Da quinta série ao meu terceirão, eu estudei aqui no Alexandre, né? Que já era aqui no centro, então eu vinha todas as tardes de ônibus. A gente levava 1h30 para chegar aqui e 1h30 para voltar em casa. Então, eu saía de casa às 11h30 da manhã de ônibus, chegava 1h da tarde aqui. E às 15 para as 6, 5h30 saía daqui, chegava às 7h em casa. Então, sempre era uma viagem para chegar em casa, né? E aos 18, realmente, eu tive que, então, sair para poder fazer a faculdade. Meus pais me ajudaram, né? Fui, primeiramente, para Itajaí morar. Pois é. Tá, e é isso que eu queria dizer, né, também, né? Você é a irmã do meio de 3 irmãos, né? Sim. A tua irmã, já aos 14 anos, ela também saiu de casa e foi para Itajaí morar na casa dos tios para estudar. Sim. O qual ela seguiu os estudos, fez faculdade, tudo lá também, isso. né? Foi uma inspiração para você, assim, ver que a tua irmã, né, teve essa coragem, né, e se foi atrás dos estudos, né? Claro, porque o interior, ele tem esse lado muito bom, que você falou, esse contato com a natureza, né? Estar ao natural, até assim eu digo um silêncio diferente, né, da cidade. Bem diferente. Bem diferente daqui, né, o dia a dia, né, o estilo de vida, eu digo, né. Sim. E de repente você viu a tua irmã já alçando voos, né, indo para Itajaí em busca, assim, de um outro estilo de vida, né. Você acredita que isso também foi um motivador, assim, um incentivo para você também buscar? Sim. Com certeza, eu sempre me inspirei nela, talvez ela nem saiba disso, talvez ela vá saber disso aqui agora, mas ela realmente, eu sempre olhava para tudo que ela tinha conquistado, né, e pensava, nossa, eu quero fazer igual, né? Se ela pode, eu Se posso ela pode, também, eu também né? posso e consigo, um dia eu vou estar assim no mesmo lugar, então, com certeza foi uma inspiração assim, que foi de muita relevância na minha vida, né? Lógico, também minha mãe e meu pai sempre falavam, né? Incentivavam também, que eu tinha que estudar, tanto pra mim quanto pra ela e pro meu irmão, né? Sim. Mas, assim, o fato dela ter tomado atitude, sim, realmente me fez olhar de uma outra forma pra isso, porque eu era uma criança super tímida, que eu nem saía do lado dos meus pais quando a gente ia a algum lugar, assim, eu era muito tímida, eu nem falava, né? Quase, assim, minha mãe sempre falava que ela achava às vezes que eu tinha alguma coisa porque eu era muito tímida. Pra eu me envolver realmente com as crianças, eu demorava horas, assim, sabe? Eu tinha muita vergonha. Pois é, até o que tu tá me falando, me lembra também um fato que eu acho muito curioso, na verdade, né? Como que uma mulher linda como você pode, na infância, na adolescência, se achava feia, né? E até às vezes inferior, né? Às outras meninas, às outras crianças, né? Como é que isso aconteceu?
Eu acho que por conta de... A minha irmã sempre foi uma menina linda, é uma mulher linda até hoje, né? Uhum. Então, assim, eu me sentia muito comparada a ela. Nunca levei isso como uma maldade e nem... Das pessoas, tipo Não. assim, chegar e só elogiar ela. Só tipo elogiar assim. ela, né? Entendi. Então, graças a Deus, isso nunca interferiu no sentimento que eu tenho por ela, Uhum. né? Nunca, assim, pensei que era culpa dela, ou, né? Nunca Sim. foi isso. Sempre pensava que eu não era o suficiente. Então, talvez isso foi trazendo, né, no meu inconsciente coisas que eu não tinha controle, Sim. né? De realmente me achar inferior e achar que eu realmente não merecia, ou... Não tinha o valor, né? Que as pessoas tinha davam vergonha. a ela. Eu era muito, muito magrinha demais, assim, sabe? Pois eu pesava você 45 também, quilos. Tu falou pra mim que era muito magricela. Sim. Como é que é a história lá que tu falou que só foi usar shorts aos 18 anos? Como é verdade, assim, meu quem Deus? me conhece passou na minha Meu adolescência, Deus, sabe? como assim? O que acontece? Eu pesava 45 quilos. Hoje, pra vocês terem noção, eu peso 60, né? Então, assim, pensa eu assim com, né? 15 quilos a menos. Então, era bem magrinha. E as minhas pernas bem fininha. Então, eu morria de vergonha. Até porque o meu irmão e um outro primo nosso que trabalhava lá em casa me apelidaram de Madalena. Se alguém conhece o que é Madalena, é um passarinho que tem as perninhas bem fininhas. Ah, bom que tu explicou, porque eu não sabia. Então, é pra explicar, né? E aí, assim, claro, eu levava na brincadeira, mas no fundo eu sempre tinha vergonha, né? Uhum. E assim, com isso, eu fui, né, tendo essa vergonha O de não bullying usar. de criança, né? Que a gente passa também em algum momento da vida, Não, né? exatamente. Que é aquele tira sarro, mas vai ficando no inconsciente, Sim. né? E daí você, já envergonhada que era na época, Uhum. isso vai reforçando ainda mais algumas Sim. outras coisas, né? E eu realmente só usava shorts ou biquíni, alguma coisa, realmente quando eu ia na praia, né? Com as minhas primas, final de ano, eu não tinha vergonha nenhuma, né? Aí eu adorava ir pro mar, tal. Eu não deixava de ir nos lugares por conta disso, sabe? Sim. Mas assim, se fosse, podia estar o calor que fosse. Se eu saísse da porta pra fora pra ir a algum lugar, eu colocava uma calça. Na época, era moda calça corsário, né, gente? Hoje não é mais esse o nome, mas... Sim. Né? Era aquela calça que ficava na meia canelinha. Então, eu tinha várias daquela calça pra poder usar e não precisar usar shorts. Entendi. Me conta como que você descobriu que tinha talento pra estética, né? Isso surgiu desde a tua infância? Como que foi acontecendo? Ou você só descobriu isso mais adiante, quando já era mais velha, um pouco mais jovem, assim? Assim, na minha adolescência, eu sempre gostei muito, já. Não sei porquê. Eu acho que era uma coisa que vinha dentro de mim, né? Talvez até pelo fato da autoestima, eu precisava me arrumar mais pra me sentir. Mas eu olhava pra minha sobrancelha e eu pensava, nossa, tem alguma coisa errada, eu preciso melhorar. Eu fiz muita coisa errada na minha própria sobrancelha na adolescência. Deixei ela reta, deixei ela fina, deixei, né, símbolo da Nike, aquela coisa toda. Mas eu já tinha realmente isso, comprava kitzinhos pra fazer minha mão, a mão da minha mãe em casa. Tinha uma tia que morava perto também, que ela tinha um salãozinho na casa dela e aos sábados ela cortava cabelo das pessoas ali do bairro, né? E eu ajudava ela aos sábados na casa dela pra ganhar um troquinho e comprar meu lanche durante a semana na escola, né? Porque meus pais nunca foram ricos, a gente também nunca passou necessidade, mas a gente buscava sempre o melhor que podia, né? Teve uma época, lógico, que foi bem difícil pra minha família, né? Onde a minha mãe foi... Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe iniciou a faculdade, né? E até os 14, então, ela ficou fazendo a faculdade. E o que aconteceu? Ela trabalhava o dia inteiro e estudava até meia-noite. Então, eu não via minha mãe, né? Eu que praticamente fazia todo o serviço de casa, lavava roupa, cuidava do meu irmão mais novo, que eu fazia comida pro meu pai, quando ele chegasse em casa meio-dia, né? Então, assim, tudo isso foi me criando uma responsabilidade a mais. Então, aos sábados, aí eu ia trabalhar nessa minha tia pra ter um dinheirinho pra mim. Porque como ela fazia faculdade, ela tinha essa dificuldade, né? Pagar a faculdade, sustentar 3 filhos. A gente sabe quanto desafiador é, né? Sim, mas minha mãe sempre foi muito guerreira e conseguiu, né? A tua mãe ela é professora, né? Já aposentada, mas continua trabalhando até hoje. Sim. Tanto que gosta, né? Provavelmente. E tem um porém, quando ela se formou, eu lembro até hoje da cena, ela ganhou como melhor aluna da sala. Nossa, olha, uma mãe de 3 filhos, uma mãe de 3 filhos, cuidando de tudo isso. E eu lembro da cena até hoje, assim, eu e meu pai, a gente não conseguiu nem ficar em pé.
Uhum. A gente se sentou e soluçava de chorar. Porque realmente foi uma luta da família toda, sabe? Uhum. E assim, meu Deus, eu admiro demais minha mãe e meus pais por tudo que eles fizeram e lutaram pela gente, assim. O fato, então, da tua mãe, inclusive, ela ir buscar também, né? Se formar, fazer um curso superior, ela também abriu, de certa forma, né? Aos filhos também isso, né? Uhum. De vocês verem, né? Ela ali festejando, se formando, né? Sim. Isso com certeza também gera nos filhos esse desejo, assim, né? De poder trilhar esse caminho também, né? Uhum, com certeza. E aí, como a pergunta que tu tinha me feito é Uhum. de como surgiu o dom, assim, né? E aí eu fui vendo que eu gostava e eu na escola, as minhas amigas pediam. Ai, Dani, como que faz? Será minha sobrancelha? Como é que eu posso fazer? Como isso? Aí as pessoas olhavam, ai, mas tua sobrancelha é tão bonita, é pretinha, e eu não fazia nada, eu só realmente desenhava, sabe? Então, assim, essa coisa já vinha comigo e eu ainda não havia percebido que era realmente o meu dom, né? Eu fui perceber mais pra frente um pouquinho. Uhum. Nossa, que legal isso, né? De já desde cedo o meio já ir percebendo que tinha talento, né, Sim. para aquela área, né? E depois mais para frente é que você daí foi buscar, né? Inicialmente Sim. não era então o teu sonho assim. Não, eu nunca, na verdade, assim, eu cogitei fazer psicologia. Uhum. Cogitei fazer várias outras coisas, inclusive medicina, né? Mas aí fugia muito da minha realidade, né? Eu falava, ah, não, meus pais não vão ter condições e eu também não tenho condições de pagar um cursinho, enfim, né? Uhum. Fiquei me culpando também por anos por isso, mas eu já fiz um processo de coaching e já tá tudo resolvido. Realmente o meu caminho é a estética e, enfim, eu tentei vários outros caminhos, pensei assim, né? Mas realmente no último ano do terceirão foi que a estética me escolheu, eu falo, né? Sim. E nessa época que você viu que a Univale ela tinha aberto um curso, né? Um curso superior, né? Porque até então nem tinha, né, Dani? Curso superior, assim, estética, Pra estética, cosmetologia, não tinha, né? Não. Surgiu mais ou menos na época que você estava aí Exatamente. buscando isso, né? Exatamente. E você queria fazer um curso superior, né? Por isso também que Isso. casou ali a vontade Exatamente. e acabou descobrindo o curso da Univale, né? Porque eu tinha essa vontade de fazer estética, só que na época só existiam cursos técnicos, né? No Senai e tal. Assim, não era superior. Não era superior. E eu falava, meu Deus, mas eu quero fazer uma faculdade. Até porque minha mãe me cobrava, meus pais, né, me cobravam isso. E, meu Deus, eu preciso, né? Vou ver o que eu vou fazer. E aí, aqui no Alexandre Univale, eles colocavam os painéis da Univale ali de todos os cursos, né? Sim. E eu lembro até hoje que eu fui com o dedinho assim procurando no final de 2004. Ai, deixa eu ver os cursos. De repente eu olhei cosmetologia e estética. Eu falei, ué, isso existe? É isso que eu quero. Eu não tive a menor dúvida na hora. Uau. Não tive a menor dúvida. Cheguei toda empolgada em casa pra falar pra minha mãe, né? Aquela empolgação, mãe, eu já sei o que eu quero fazer. A minha mãe, o que, filha? Eu falei, mãe, cosmetologia estética, olha que faculdade legal. Ela olhou bem sério assim pra mim, como assim? Não, tu não vai fazer isso. Isso não é faculdade pra ti. Sim, porque é muito novo, né? Sim, exatamente. Nem tinha ideia do que era, né? Não. Na verdade, não era uma coisa em ascensão, né? Sim. Hoje que é algo assim que sim. tá bem alta. A área da beleza no Brasil, meu Deus, né? Somos referência. Sempre, todo ano só cresce, né? A área da beleza. Sim. Enfim, aí eu fiquei desanimada no momento, e aí eu tentei, no início de 2005, um técnico de enfermagem, junto com a minha prima, só que no fim nem cheguei a começar a fazer. Daí, na metade do ano, eu tentei prestar o vestibular para letras, não fechou nem turma. Nossa. Eles devolveram o valor, e aí a gente... Não era pra ser, né? Aí foi quando esse de letras foi cancelado, eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer estética, eu não quero outra coisa. Ela, então tá, vai fazer. Legal. E aí, final de 2005, então, prestei vestibular pra Univale, né? E iniciei, então, início de 2006. E daí, nessa época, você se mudou pra Itajaí, né? Pra fazer a faculdade, né? Foi isso, né? Era pra ter sido um início maravilhoso, mas não ainda foi bem assim, né, Dani? Sim. O que aconteceu, Dani? Não aconteceu. Aconteceu que eu comecei a ter crises de ansiedade e pânico, né? Por conta da minha zona de conforto. Depois, mais pra frente, hoje tu tem consciência disso, né? Mas na época não sabia nem o que era, né? Não. Na época eu comecei a ter crises de palpitações, meu coração acelerava, o meu corpo se tremia todo involuntariamente, né?
Então era muito medo de morrer. Era um medo de morrer, assim, incessante. E, enfim, procurei médicos, psicólogos, tudo. Então, assim, comecei a fazer tratamento com psicólogo, né? Com medicação. Tive reação da medicação, tudo por medo de tomar a medicação, né? E, enfim, aí fiquei aí sem medicação por um tempo, até a psicóloga... Com medo de tomar a medicação. Exatamente. Aí eu lembro que eu tive um processo de 3 meses com terapia, com psicóloga, até eu realmente conseguir ter um autocontrole das minhas crises. Porque eu ainda tinha crises, mas eu precisava ter um autocontrole, porque quem tem, geralmente, esse tipo de patologia psicológica, né? Porque né? As pessoas têm preconceito com isso. Eu atendo muitas clientes, às vezes, que têm vergonha de falar que tem, tá? E aí, quando eu falo, tá tudo bem, eu já tive, elas, ai, que bom. Então, assim, as pessoas ainda têm muito preconceito. Às vezes muda o nome, né? Ah, eu tenho uma crise de ansiedade. Sim, exatamente. Ao invés de falar crise de pânico, né? Mas era realmente um pânico, né? Então, assim, eu comecei a fazer o tratamento com a psicóloga, foi aí que eu comecei a entender e conhecer mais de mim. E quando a gente tem esse tipo de patologia psicológica, o que a gente mais quer é que o médico fale assim, ó, toma isso aqui e tu vai melhorar. Só que não é assim que acontece, né? O que você tem que entender é o porquê que tá... O motivo, né? Que tá gerando aquela crise. E foi isso que essa psicóloga, a Ruth, que me atendeu lá em Itajaí, ela fala comigo até hoje. Ai, que legal. Ela conseguiu, então a gente conseguiu aí superar. As primeiras sessões foram bem ruins, que eu saía da sessão e tinha crise. Era bem ruim. Mas, assim, uma fase que talvez foi de maior conhecimento pra mim, assim, com apenas 18 anos, né? Então, eu tive que me autoconhecer na marra pra poder entender o porquê que aquilo tava acontecendo comigo. É um olhar pra si, né? O que acontece que vai dar a crise, né? E tu chegou a identificar depois, né? Que era a zona de conforto. Sim. Quando era algo que te desafiava, que gerava um medo, uma coisa que você desconhecia. Por exemplo, você tinha acabado de se mudar pra Itajaí, morando sozinha, iniciando uma faculdade, né? Numa cidade muito maior, inclusive, né? Do que aqui. Isso causou, então, desconforto, né, naquele momento para você, desconhecido, um medo de estar lá sozinha de alguma forma e que desencadeou, né, as crises, né? Sim. Mas você ficou lá só esse primeiro ano, né, de faculdade, Dani, Sim. porque acabou surgindo uma oportunidade de trabalho para cá em Pissarras, foi isso? Foi, eu fiquei 8 meses. Eu fiquei de maio a dezembro lá. Até consegui um emprego num salão onde eu trabalhei de manicure uns 3 meses. Lá em Itajaí? Lá em Itajaí, num bairro, né? Eu morava no centro e consegui no bairro. Foi assim que tu começou a tua vida profissional? Foi. Foi o primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi em um salão onde eu era manicure e depiladora. Tu vê só, Uhum. olha só. Isso é interessante a gente falar, né? Porque muita Bastante. gente acha, olha, a Dani hoje, né? Uma das melhores micropigmentadoras do Brasil. E olha ela com estúdio e tudo mais, formada. E pensa que a história é bem diferente, né? Mas é até legal a gente falar disso, porque existe, né? Quantas meninas, quantas mulheres hoje, né? Que estão... Talvez hoje como manicure, depiladora ou outras funções nessa área de estética e muitas vezes estão ali, acham que é só um bico, acham que, né, não tem futuro nenhum, né? Tudo depende da maneira como você vê aquela oportunidade, né? No teu caso, tu sabia que a estética era o teu destino, você queria muito, se identificava e entendia que era um processo também, né, Dani? Tudo é um processo. Sim. A gente precisa conhecer o passo a passo de tudo, fazer o mais básico para chegar um dia a fazer o mais complexo. Exatamente. Né? E eu não me importava, sabe? Porque eu conhecia essa senhora que era dona do salão dentro da van onde eu pegava para ir até a faculdade, a dona Eni, né? E aí ela, querida, você quer mesmo? Eu falei, quero, eu não me importa o que seja. Eu preciso de experiência. Aí ela então me chamou para fazer um teste, a gente fez o teste e assim, foi um grande aprendizado, porque ela me ensinou muita coisa, sabe? Eu fiquei pouco tempo lá, mas mesmo assim eu aprendi bastante com ela, sabe? Então pra mim foi maravilhoso, assim, essa questão. Depois de 8 meses, então, eu voltei pra Pissarras porque aí em janeiro de 2007 eu voltei pra Pissarras porque então eu consegui uma oportunidade na Mediclínica, onde eu fiquei aí por quase 2 anos, né? Com a doutora Rosângela e o doutor Geraldo, que também me ajudaram muito, extremamente grata, né? A eles, assim, até hoje. E aí eu vim pra Pissarras e morava aqui no centro e ia, no início, a Univale de Balneário
não tinha van para Univale de Balneário, só existia van de Pissarras para Itajaí, porque ninguém estudava em Balneário praticamente. Então, o que acontecia? Eu pegava carona com um outro colega e mais 2 meninas, a gente dividia a gasolina, né? Então, eu fui me virando assim por esse tempo. Primeiro foi um colega meu, depois achei mais uma outra menina, e assim foi indo. Até que no último semestre da faculdade, eles começaram a colocar van, porque daí começou a ir muita gente para Balneário. Daí começou bastante gente a fazer cosmetologia. A lá, né? Exatamente. Começou bastante gente a conhecer a faculdade de cosmeto. Eu fui a primeira formada em Pissarras, em cosmetologia. Ai, que legal! Eu era a única formada em estética na época. E foi a segunda turma, né? Da Terceira turma. Terceira turma da Univale. A gente tem a nossa plaquinha lá no corredor até hoje. Fomos a terceira turma. E hoje é bacharel, né? Na época era tecnólogo. Olha. Hoje já é bacharel, são 3 anos e meio de formação. Mas na época já existia anatomia, a gente fez anatomia, tudo, na Univale de Itajaí, né? Então, assim, realmente é um curso que vale bem completo, né? bem Tanto completo. tempo, né? A gente nem imagina. Que, né? É um curso que envolve bastante coisa, né? Na área, né? Ou que envolve a saúde, né? É um curso ligado hoje à saúde também, né? Hoje ele está na área da saúde. É? Mas na época que eu fiz, como era um curso novo, ele estava na área de imagem pessoal e marketing. Uma coisa nada a ver. Tanto que a cor na época da minha formatura foi lilás, né? Mas hoje, como ele está na área da saúde, é verde, né? Por ser área da saúde. A estética, sim, é considerada saúde. É um avanço, né? Alguns cursos acabam surgindo, né? Inicialmente, as pessoas testam para ver como é que é. Depois que vem que realmente é interessante, as pessoas têm interesse e vai se transformando, né? Então, acabam até compreendendo mais a importância daquele curso e dos profissionais que estão sendo formados, né? Que legal, não sabia que tu era a primeira formada, né, em estética de Pissarras. Primeira. Que show! Não existia ninguém, porque... Pensa, abriu em 2005, né? Abriu em primeiro semestre de 2005, então segundo semestre abriu outra turma. E no primeiro semestre de 2006 abriu a outra turma. Então era da terceira turma apenas. Então as pessoas ainda não tinham esse conhecimento de que existia. Nem que existia, né? Verdade, verdade. Muito legal. E daí, nessa época que você se formou, você estava na Med Clínica, mas daí você acabou também iniciando na Labelle, né? Onde você ficou daí um longo período. Inclusive, você começou a fazer também uma pós-graduação, né? Já emendou uma pós também depois, né? Sim, foi. Na verdade, eu comecei em 2010, quase 2 anos. Um ano e meio depois, porque eu terminei metade de 2008, né? A faculdade. E em 2010, então, quando eu fui pro Labelle, realmente eu tive essa oportunidade, né? E aí eu iniciei uma pós, que em estética facial e corporal também na Univale eu fiz, que foi 1 ano e meio também. Foram 18 meses de pós-graduação. E esse tempo, né, que você ficou ali no estúdio da Labelle, junto com a Justina, até um abraço pra Justina, né? Nossa companheira lá da Câmara da Mulher Empreendedora, né? Ela é um amor. Foi a prática daí toda ali, né, Dani? Foi. Muita prática. Você fazia de tudo? Como é que era? Eu já era tua cliente naquela época, Sim, né? Fazer maquiagem. Nossa. Hoje tu nem trabalha mais com maquiagem. Hoje não trabalho mais com Tem maquiagem. outros profissionais do teu estúdio que trabalham, né? Sim. Então, quando eu fui pra lá, fui com a proposta... na Med Clínica, eu só trabalhava com sobrancelha e facial, né? E também auxiliava na recepção. Mas quando eu fui pro Labelle, elas precisavam de uma esteticista que fizesse tudo. Estética corporal, facial, depilação, sobrancelha. Então, eu fazia tudo. Eu fazia massagem, eu fazia tratamentos para emagrecimento, eu fazia maquiagem. Mas, claro, né? Como o meu gostar era mais facial, eu acabei indo mais pra essa área. Maquiei muita noiva, muita formanda, aí nesse tempo todo, e fui bem reconhecida por essa questão de maquiagem mesmo, né? Aqui em Pissarras. Porque daí eu maquiava muita gente, o Labelle sempre foi muita referência, né? Em produção de maquiagem, penteado, a gente tinha dia de noiva com banheira, então era bem legal essa questão. Mas eu trabalhava com toda a área também de depilação, limpeza de pele, fazia depilação a laser também, ajudei a Ju a gerenciar o espaço dela por um tempo, né? Ela me teve como uma pessoa de confiança, assim. Que legal. Com certeza, isso foi super importante, né? Para depois a decisão que você tomou de ser a própria empreendedora, empresária do seu espaço, né? Então, o fato de já ter essa experiência de gestão ali também acabou te dando melhores condições para tomar essa decisão. Mas na época que você fez pós, estava ali trabalhando na Labelle, também teve uma mudança, né? Você voltou
voltou a morar com teus pais no interior. Sim. E você ia todo dia de moto. Uhum. Vinha, né? Na verdade, a gente tá aqui no centro. Então, vinha Isso. do interior todo dia de moto. Uhum. E voltava todos os dias. Eu fui no domingo agora, né? Inclusive, foi teu aniversário, Sim. né? Parabéns, tava uma Obrigada. delícia. Pude conhecer lá a casa dos teus Sim. pais, onde você cresceu. Foi muito legal. Mas a gente vê que é longe, né? É dar uns 30 minutos de carro. Então, de moto ainda, Sim. né? Até um pouquinho mais, né? Então, era também Bem puxadinho, puxado, né? Todo dia. E o que aconteceu? Eu fiz isso pra eu poder comprar meu apartamento, né? Olha então, só. assim, pra eu tirar o dinheiro do aluguel, né? Uhum. Eu comprei um apartamento pra eu poder dar entrada nele, então eu passei a morar com os meus pais, né? E aí eu ia e vinha todos os dias, então dava assim, né? 40 quilômetros por dia percorridos, Sim. porque 20 quilômetros pra ir, 20 pra voltar. De moto, chuva, sol, caindo canivete, não Sim. importava, né? E realmente eu vinha de manhã e voltava só à noite, porque daí não tinha como voltar meio-dia, então eu trazia sempre meu almoço, almoçava ali mesmo e ia. Troca Então, de roupa, né? Porque daí tem que chegar linda e Exatamente. maravilhosa ainda pra eu trabalhar. vinha, exatamente, porque eu vinha com uma mochilinha com a roupa atrás e uma roupa vestida, Meu porque não tinha Deus. como. Eu chegava cheia de lama às vezes, sabe? Nossa. Então eu chegava sempre mais cedo. O meu horário de começar a atender era 8h30. Mas 8h10 eu já tava ali, porque daí 8h10 eu já tava ali, porque daí eu entrava, né, toda suja, ia lá pro banheiro, me Se trocava e daí ficava ali atendendo o dia todo e depois me trocava. É legal você falar sobre isso, né? Esse esforço que foi feito por um período, né? Pra você poder até comprar, então, o teu primeiro imóvel próprio, teu Sim. apartamento, né? Olha só, né? O quanto é gratificante, né? Sim. Fazer um esforço, tá dentro da tua área, trabalhando na área que você queria, né? Com Tendo certeza. essa oportunidade ali, e isso te proporcionou as conquistas também, né? Sim. De ter patrimônio, aumentar patrimônio e tudo mais. Sim. Que legal. E como que daí, no meio de tudo isso, lá você trabalhando na Labelle, entrou a micropigmentação daí, nessa história toda? Porque até então Sim. não tinha micropigmentação, Dani. Não. É? Eu não... Já tinha até pensado, mas não havia dado certo na época que eu tava na Mediclínica. E aí, quando eu Mas fui... já existia técnica no Brasil. Já existia. Mas era bem... recente Era também. recente e bem poucas pessoas faziam. Era raras pessoas que faziam. Uhum. Era muito alto o custo de comprar os aparelhos, tudo mais. Só existia importado, não existia nada fabricado no Brasil na Olha. época, assim. Era bem... Então, assim, quando eu fui pro Labelle, uma das cabeleireiras, que era a Monique, que me ajudou muito também, ela me incentivou muito a fazer. Dani, tu é muito boa em design de sobrancelha, né? Porque não faz um curso de maquiagem definitiva, na época nem chamava micropigmentação. Era esse o nome. Era maquiagem definitiva. Pois é, isso é interessante falar, porque a gente que é leigo no assunto, né? A gente sempre ouviu já falar, né? De maquiagem definitiva. Então, é a micropigmentação. Sim, isso. Porque antes realmente era definitivo, né, gente? Aquela técnica que ensinavam pra gente era isso. Era uma agulha de 3 pontas que a gente pintava a pele realmente ali da cliente numa camada mais profunda, porque eles não ensinavam a gente a ter uma mão leve pra não aprofundar a agulha na pele, né? Enfim. Então, realmente era uma técnica mais definitiva, tanto de sobrancelhas, olhos e lábios, né? E na época o lábio era só o contorninho também. Não tinha esse que a gente faz hoje, que é todo pintadinho, né? Realçar, né? Toda a Isso. cor. Então, em 2010, eu comecei, aí eu... Tu buscou um curso daí? Sim, daí eu fui fazer o meu primeiro curso em Curitiba, com a Márcia Oliveira, foi. E aí eu fui pra Curitiba, passei 3 dias lá fazendo curso e depois voltei e comecei a trabalhar, assim, as pessoas gostaram. Aí teve que comprar os equipamentos. Sim, né? aí ela Pra tinha investir. tudo lá, isso, exatamente. Na iniciar. época, assim... Tu foi uma das primeiras também a ter começado a fazer isso? Já em tinha Também? umas 2 meninas que faziam Ah, também, mas não era uma coisa assim, tipo, era uma moça que fazia só finais de semana em tal lugar, entendeu? Não era alguém que morava aqui, Entendi. sabe? Então, realmente, eu fui, assim, uma das primeiras também que fez essa questão de trazer isso pra cá, né? E, enfim... quem, na verdade, na época, como eu e a Ju trabalhávamos por... o formato de pagamento era comissionado, né? Então, ela arcava com os custos dos materiais, né?
Então, essa parte pra mim foi bom também, né? Porque daí eu entrava Importante, só com a né? mão de obra. Hoje, claro, né? Mudou bastante a área da estética, até a negociação de como os profissionais trabalham dentro dos espaços, né? Uhum. Mas realmente foi assim que aconteceu na época, então acho que eu costumo dizer que Deus sempre preparou o caminho certo pra mim, assim, sabe? Porque nunca foi extremamente fácil, mas também eu não tive impedimentos de quando eu quis realmente de verdade, sabe? Uhum. Eu acho que quando a gente quer, as coisas fluem. Sim. E a Ju foi uma pessoa, assim, que, nossa, quando eu saí do Labelle, eu senti muito, assim, sabe? Ela também, a gente ficou bem. Foi bastante tempo, Foi né, Dani? bastante tempo, a gente ficou, assim, a gente criou um vínculo realmente, Sim. né? E o meu motivo de ter saído de lá não foi nenhum outro senão profissional, sabe? Eu tava acomodada num espaço onde eu não me sentia mais a minha essência, assim. Então eu precisava buscar algo a mais pra mim. Não tinha nada a ver com o espaço, porque eu adorava, as meninas trabalhavam lá, eu gostava da Ju, a gente tava vivendo num clima maravilhoso, né? Então, realmente foi pra eu buscar o meu crescimento Algo a profissional. mais, né? Crescer. Sim. E daí você resolveu virar empreendedora, dona Resolvi do próprio me negócio. incomodar um pouquinho. Dona do próprio negócio e Sim. abrir um estúdio de estética chamado Estúdio Daniela Furlani. Na época, né, Susan, eu abri em formato de salão, então era L'Essence o nome. Eu não sei se Lembro você dessa chega a época. lembrar. Aham. Então, em 2017, quando eu abri, em 9 de junho de 2017, eu anunciei pra Ju que eu ia sair em fevereiro já, né? Então, ela teve 3 meses aí pra procurar um profissional, né? E aí, consegui uma substituta. Em junho, eu abri, então, meu estúdio. E eu abri com, na verdade, em formato de salão. Não era muito a minha vontade, mas assim, né? Fui um pouco influenciada pelo meu meio ali. E acabei abrindo com cabelo e tal. Na época tinha uma podóloga que trabalhou com a gente também. E, enfim. Mas eu passei, eu acho que 3 anos tentando buscar um profissional que realmente fixasse, né? Realmente ficasse Essa ali. área tem também esse desafio, né, Dani? De profissionais, né, para trabalhar também. Exatamente, né? Profissionais que sejam comprometidos com o resultado final e com o espaço em si, né? Então, assim, mas não consegui ter essa fidelidade aí. Eu acho que no meu início ali foi o meu maior desafio, foi essa gestão de pessoas mesmo, de conseguir como formar a equipe, né? Essa questão. Então, início de 2020, o porquê que eu achava que precisava de cabeleireiro e outros profissionais, né, agregados? Porque eu achava que se eu não tivesse, eu não teria movimento. Os clientes não viriam até mim. Olha só. Olha a crença. Olha a crença aí. E aí, né? E aí, quando início de 2020, eu percebi assim, opa, peraí. Até agora foi eu que mantive esse lugar somente com as minhas clientes, porque eu estou passando as minhas clientes pro profissional que está aqui do cabelo. Entendi. Eu não tive nenhum profissional que chegou assim, porque eram todos profissionais de fora que vinham. E trouxe cliente Então novo. não era nenhum profissional que me trazia clientes, eram profissionais que vinham de fora e eu que tinha que divulgar aquele profissional, né? Eu falei, opa, então eu consigo sozinha. Eu acho que eu vou ficar sozinha, porque isso tá me tirando uma energia que eu posso concentrar em outra coisa. Olha E foi só. isso que eu fiz, né? Resolvi não ter mais o espaço ali de cabelo, fechei ali aquele espacinho e hoje tenho, claro, eu tenho uma profissional designer de unha, tenho, né, extensionista de cílios, maquiadora, mas são pessoas terceirizadas. Eu tenho também uma biomédica, que é uma profissional injetora, né, de botox, preenchimento, a gente tem remoção a laser e todo o meu trabalho de estética facial. Né? Eu acho que esses profissionais agregam bem mais do que o cabelo pra mim, né? Eu acho que, na minha opinião, como empreendedora, A experiência olhando, que você teve, né? Exatamente. Você teve essa experiência e você viu que não era os profissionais que estavam trazendo clientes Isso. para o estúdio, né? Para o teu Sim. empreendimento. E sim, as tuas clientes é que estavam virando clientes deles. Então, realmente, ele não te agregava naquele momento, né? E aí, pra tirar a imagem, né, de salão, eu tirei o nome L'Essence. Tirei o nome L'Essence porque ninguém falava eu vou no L'Essence. Todo mundo falava eu vou lá na Dani.
Eu vou lá nadando, eu vou lá nadando. Falei, Essa é ok, boa. então tá bom, então vai ficar Aham. Daniela Furlani, porque se todo mundo, ninguém aceitou muito, eu não senti, assim, uma aceitação da marca Lessense, sabe? Uhum. Depois, olhando, assim, pessoas me A falavam... referência era você. É. Todo mundo falava, eu vou lá nadando. Exato. Aham. Então, foi algo que foi natural, assim, eu falei, não, então... Que legal E aí eu isso, tirei. né? De experimentar, de poder provar, né? Um outro tipo de negócio e você Sim. ir se descobrindo no meio dele e até entendendo o teu valor como profissional, como as pessoas viam, né? Você como profissional, o teu espaço, como que era reconhecido, né? Sim. Tem pessoas que muitas vezes elas não têm essa noção, elas não param para refletir sobre isso, Não. observar, né? E é uma função muito de gestão, eu digo, né? Quem é gestor, ele está no campo estratégico, ele tem que estar pelo menos no campo estratégico de avaliar, né? Essa parte realmente olhando um pouco mais de fora do negócio, né? Olhando os números, vendo de onde está vindo os clientes, qual é a maior referência dentro do negócio, qual é o maior produto dentro do negócio, né? Uhum. Para tomar as melhores decisões. E com certeza você tomou decisões acertadas, né? Porque Sim. hoje o estúdio funciona de uma outra forma, Sim. né? É bom para você, é bom para os profissionais que também ali estão com você, né? E Uhum. funciona de uma maneira diferente. Mas agora eu quero que você nos conte a história de que você participou daí de um congresso internacional de estética Uhum. em São Paulo, acho que foi. São Paulo. E você acabou se tornando uma das 6 melhores micropigmentadoras do Brasil através desse congresso, que é uma referência esse congresso até Sim. internacional. Sim. Você falou que vem pessoas de outros países participar desse congresso. Me conta, assim, o que houve para você resolver participar, né? E se inscrever e como é que foi o passo a passo até se descobrir ali, né, uma das finalistas. Sim. O que acontece? Esse campeonato, ele é realizado no Estética em São Paulo, né? Tem vários Estética em hoje. Hoje tem Estética em Floripa, Estética em Estética em Sul, na verdade, que é em Floripa. O Estética em Nordeste, né? Tem vários. Mas na época virou só... regional. Exatamente, só que na época só existia São Paulo, Uhum. né? E São Paulo e Rio, eu acho. Mas era mais São Paulo centro mesmo. Certo. Eu sempre tive um sonho de ter o melhor para as minhas clientes, né? Então, o meu material de trabalho, eu comprei um dermógrafo que é importado, que é fabricado na Alemanha, que é o AMIA, o Linelli Supreme da AMIA. E ele também tem as agulhas que são fabricadas lá, tudo por nanotecnologia. É uma tecnologia completamente diferente do que existe, sabe? Então, ele traz realmente um resultado diferente, um conforto melhor para o cliente no momento do procedimento, que é praticamente quase zero dor, assim. E a precisão dos fios e dos traços é melhor. E a marca desse dermógrafo proporcionou esses campeonatos nesse congresso, né? Que é a distribuidora aqui no Brasil, que é a Celebrim. Então, começou a fazer esse campeonato no congresso em 2018. Foi o primeiro campeonato aqui no Brasil. Eu me inscrevi nas 3 categorias, sobrancelha, olhos e lábios. E eram categorias separadas, assim, na época, né? E eles me escolheram para o delineado de olhos. Então, eu participei em 2018 no campeonato de olhos, de delineado. E eram também 300 e poucos candidatos, assim, né? Mandávamos fotos, éramos selecionados. A semifinal a gente fazia em látex. Lá no momento eram uns 20 e poucos concorrentes, assim. Ia pra final somente 10. Eu fiquei pra final. Que legal. Eu fui pra final. Na época até o Júlio Rocha tava apresentando, né? Então ele me chamou lá no palco, assim, nossa, foi bem emocionante. Eu até tenho um vídeo no meu Facebook, tem que buscar. Na hora de fazer um TBT, é verdade. Mostrar isso na tua página, né? E, ó. Com certeza. Com certeza. Enfim, e aí fui pra final, só que nessa época eu não cheguei, né, entre os 3 finalistas, mas fiquei entre os 10. E aí eu não fiquei feliz. Né? Não por conta do resultado, né? Eu estava feliz porque já estava lá participando e no meio de nomes gigantescos da micropigmentação no Brasil, assim, sabe? O senhor e senhora Almeida. Nossa, nomes, assim, bem grandes. Referências. Já eram referências na época. Exatamente. E aí, em 2019, então, teve outro campeonato. Eu me inscrevi. Só que dessa vez só tinha uma categoria. A categoria Master, sobrancelhas, olhos e lábios. Então, você tinha que fazer os 3 procedimentos, né? Que isso, o micropigmentador, ele é considerado Master quando ele faz os 3 procedimentos. Sobrancelhas, olhos e lábios.
E aí me inscrevi, fui selecionada novamente entre 400 e poucos candidatos. Uau! Aí fui pra semifinal em látex e fui pra final. Só que nessa final só iam 6 candidatas, não iam 10, né? Então eram 22 na semifinal e foram 6 só pra selecionadas pra final e eu fui pra final. Nossa, que legal. E a final era daí procedimento em modelos escolhidas por eles, né? Sim, eu tinha que fazer ela na hora. Sim, e aí a gente fez, tal. Também não fiquei classificada entre as 3, mas só de estar lá entre as 6, né? pra mim já foi uma vitória, porque dos 10 eu fiquei entre as 6, né? Em 2020... E master, né? Sim, nos 3 exatamente. procedimentos, né? Em 2020 eu me candidatei novamente, só que aí teve a pandemia, né? E aí não rolou o campeonato. Entendi. E aí depois eu acabei não me inscrevendo mais. Uau, que legal, Dani, Sim. né? Imaginar toda essa trajetória, né? De como iniciou a faculdade, o sonho, Sim. o desejo, como começou a vida profissional, né? O tempo, né, de prática nessa parte da estética, uma paixão para você, uma dedicação. E sempre buscando o melhor, como tu falou, né? Dos melhores equipamentos para atender melhor as suas clientes. Se transformou em empreendedora, tendo o próprio espaço, o próprio estúdio. E aí teve a coragem. Eu digo que é necessário coragem, né? Participar de concursos, né? Ainda mais de nacional, né? Onde tem mais de 400 pessoas, candidatos. É realmente uma coragem muito grande, né? De ir lá e colocar a cara mesmo para que as coisas aconteçam, né? Sem essa coragem não tinha acontecido nada disso. Não, com né? certeza não. Né? Então é E muito olha... importante, né? Esse passo, assim, as pessoas olharem para isso e poderem ver que em alguns momentos da vida é necessário, né? Você ter a coragem de ir além, de buscar mais, né? De não se diminuir, né? Porque, vamos olhar, mora numa cidade de 20 e poucos mil habitantes, né? E vai lá para São Paulo participar de um imenso congresso. É realmente isso que tem que ser feito, é olhar e entender que você tem valor, que você não é menos do que ninguém, Sim. né? E você pode, sim, buscar. Eu digo, né? Sim. Se às vezes a pessoa pode não ser o grande vencedor e tudo mais, mas a experiência que te leva até lá, o reconhecimento, né? Olhar para todas aquelas pessoas que já trilharam um caminho muitas vezes muito antes de você, que já tinham muito mais experiência, que já estavam em grandes centros como São Paulo, Rio e outros estados, né? E você vindo de Santa Catarina, numa cidade pequenininha, né, ir para lá e ficar entre as 6 melhores micropigmentadoras do Brasil, né? Sim. Isso é realmente um feito, eu acho, muito significativo, muito grande. E para as mulheres, né, que estão nos acompanhando aí, eu acho que é motivo de inspiração também, né, de olharem, darem a si o verdadeiro valor, acreditarem em si, acreditarem na sua própria luz, naquilo que você veio a esse mundo para viver, para trilhar, né, e ir em frente, ir em busca, acreditar em si e buscar realmente, né, porque aí acontecem esses momentos, esses feitos, né. Como é que foi, assim, esse momento, assim, para ti? O que significou, assim, para você? Olha, de 2018, eu tinha medo de andar de avião, né? E eu tinha andado, acho que uma vez antes só. E eu fui sozinha, sem nenhuma colega pra lá. E eu fui sozinha, fiquei lá na fila sozinha, sabe? Conheci pessoas, fiquei amiga da menina que eu encontrei na fila até hoje, elas ficaram torcendo por mim lá. Então, assim, foi uma experiência incrível. O que hoje eu aprendi com esses campeonatos foi... Na época eu era imatura, né? Então a gente vai pensando que a gente vai competir com o outro. E a gente não vai competir com outra pessoa. A gente compete com nós mesmos, né? Então hoje, claro, se eu for participar de um outro campeonato, eu tenho essa clareza de que eu tenho que competir com o meu melhor, não com o melhor do outro. Eu tenho que entender o meu processo e não o processo do outro. O porquê que ele estava lá em primeiro lugar, ele teve aquele merecimento. Talvez ela treinou mais que eu. E ela mereceu estar lá. Sim. Né? E a gente tem que entender isso. Se ela treinou mais que eu, então eu tenho que treinar mais igual ela. E ela tem que ser uma inspiração pra mim e não uma concorrente. Então, assim, esses campeonatos me ensinaram muito isso. Da gente não
não ser Não se mesquinho, comparar não se com o comparar. outro, olhar para o seu próprio processo, né? De cada dia Exatamente. ser uma melhor versão, uma melhor profissional, buscar dentro de você, né? Uhum. Essa melhora, né? Sim, E é o trilhar o próprio caminho, né? É o dia a exatamente. dia, né? Até você falou da questão de concorrência. Hoje, na parte da estética, tem muito mais do que tinha antigamente, né, Dani? Bastante. A Muito. gente vê cada vez abre mais espaços e tem mais procedimentos, né? E muitos Uhum. profissionais que são formados até em outras áreas, né? Atuando também nessa parte de estética. Como é que você vê isso? Olha, eu assim, o que que acontece? Tem muita concorrência mesmo e às vezes é concorrências de preço, né? E não de valor Uhum. no mercado hoje. Mas, graças a Deus, as clientes que eu tenho são clientes que valorizam realmente e sabem o quanto eu estudo e quanto eu me dedico a isso, né? Eu acredito que eu não considero concorrentes, eu considero colegas de trabalho. Sabe? Pessoas que fazem o mesmo que eu são meus colegas. Claro que existe, né, a competição de mercado, né? Uhum. É normal. Vai ganhar aquele que se sobressair. E hoje também tem a questão de que não se está, talvez, valorizando tanto o resultado final do trabalho. E sim a experiência que você causa ao cliente quando ele entra no teu espaço. Então mudou. Porque eu acho que essa questão de rede social e o nosso cérebro está muito com informação. Hoje, quando você torna um momento especial para alguém, aquilo é tão mágico para ela, porque é tudo tão no automático, é tudo tão automatizado hoje. Sim. Quando você torna um atendimento mais humano, quando você torna um atendimento mais especial para cada cliente, é isso que vai te fazer diferente das outras e dos outros. Não vai, lógico, né? O trabalho bem feito também vai contar, mas se tu Sim. juntar os dois, É perfeito. né? Você trabalha com autoestima, né, Dani? Da Sim. mulher, principalmente, né? Você também faz ação social, me lembrei agora, né? Você já me contou que você já fez alguns atendimentos na área social mesmo. Conta pra nós como é que foi. É assim, inclusive esse mês é Outubro Rosa, né? É Entramos no verdade, Outubro Rosa e eu vou verdade. fazer novamente. Entramos no Outubro Rosa, Sim. gente. Estamos nos primeiros dias isso do aí. Outubro Rosa. A gente, o que que eu fazia e faço, né? Uhum. Mas assim, eu preciso realmente saber se é verdade, porque existem maldade, né? Em todo o meio. Porém, eu busco entidades, né? Que sejam ao redor de... O que na nossa acontece, região. assim, né? Por exemplo, tem o Câncer com Alegria, ou o Amor e Alma, né? Que tinha, que ela deu uma parada agora. Mas eu procurava essas instituições que conheciam pessoas carentes e estavam em tratamento de câncer. Uhum. E que precisavam fazer uma micropigmentação para se sentir melhor, né? Mais acolhida. Porque a gente sabe que a imagem para a mulher, ela é importante. Por mais que você não tenha vaidade, quando você se olha no espelho e se vê sem sobrancelha e sem cabelo, eu não acredito que exista uma mulher que olhe e a primeira vez e não se impacte com isso, né? Uhum. Então, eu lembro até hoje da primeira cliente que eu atendi, a Dona Maria. Ela até hoje me manda mensagem. Ai, que legal. Quando ela teve o tumor, né, o câncer de mama, a gente então faz essa triagem, porque tem que ser antes de fazer a quimioterapia, ou então após terminar o tratamento. Se for durante, a gente faz só com autorização médica, se o médico permitir, a gente faz. Mas, né, tem toda essa questão de cuidado. Então, a gente fez antes dela iniciar o tratamento de químio. E depois que ela fez a terceira sessão, ela começou a cair muito o cabelo dela, ela tinha um cabelo bem comprido, bem grosso. E ela aproveitou e raspou o cabelo. E ela disse que no dia à noite que ela raspou, ela não quis se olhar no espelho. Ela foi dormir assim. E aí ela acordou de manhã, foi lavar o rostinho. Quando ela levantou e se olhou no espelho sem querer, ela disse assim, eu olhei no espelho e eu não tinha mais cabelo, mas eu não olhei pro meu cabelo porque a minha sobrancelha tava tão linda. Ai, que demais! Ela falou assim com essa frase, exatamente assim. Ai, E aí eu que comecei a rir, demais, porque a minha olha sobrancelha só. tava linda. Eu falei, é isso, entendeu? É sobre isso. É como se fosse uma moldura a sobrancelha também, né, Dani? Assim, no rosto, né? Que dá Sim. todo um desenho, né? Ai, que legal. É muito importante isso que você tá falando, né? Porque realmente trabalhar com os olhos, os lábios, a sobrancelha, a face de uma certa maneira geral da mulher é trabalhar com a autoestima da mulher, né? Como
como você falou, é muito importante para a mulher se olhar no espelho, né, se sentir bem, bonita, do jeito que se gosta, né? Então, quando realmente, ou acontece até, né, de ter procedimentos de não qualidade, de profissionais que às vezes faz qualquer cursinho por aí e vão fazer alguns serviços, né, que não sai como deveria, acaba até virando memes, né, na internet, que a gente vê cada coisa, assim, absurda, né, que são feitas, né, e isso é muito triste, né, da gente ver, né, porque realmente são pessoas que não estudaram o suficiente ou não têm equipamentos também adequados, e querem, né, de alguma forma iniciar e acabam prejudicando, pensando, né, só no dinheiro, né? Exatamente, né? E eu acho que é muito importante saber que você tá lidando com algo muito valioso, né, no rosto da mulher, que é a autoestima dela. Sim. Então, mais do que fazer sobrancelha, lábios, olhos, realmente trabalhar com a autoestima, né? O quanto isso muda a vida. Muda a vida de qualquer mulher, né? Tem esse poder, né? Eu acho, né? De transformar realmente transformar a vida das mulheres. Ainda mais num processo tão doloroso, um processo às vezes longo que é, né? O tratamento do câncer. E poder ter, como você acabou de falar, esse exemplo maravilhoso, né? De ter um detalhe ali que vai dar... Que vai fazer com que ela pelo menos esqueça por um momento Sim. do que ela tá passando e que deixe ela mais feliz por esse processo. Perfeito. Bom, só quero comentar que daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, o pessoal que está nos acompanhando pela Rede Mar Azul 97.1 FM vai vir a Voz do Brasil, mas não se preocupe, você pode continuar acompanhando aí a nossa entrevista pelo canal do YouTube Rede Mar Azul também, tá? Então, o pessoal que está na rádio, acompanha aí até as 9, depois segue a gente lá na Rede Mar Azul no YouTube e no Facebook. Eu tenho uma dúvida com relação, né, à micropigmentação. Hoje, quais são as maiores dúvidas das mulheres, assim, antes de fazer? Quais são os medos, né? Ou o que as mulheres mais perguntam pra você, assim, sobre a micropigmentação? Se dói. Sério? A primeira pergunta é, vai doer. Porque todo mundo tem esse trauma. Eu já atendi clientes, eu não sei, vem muita gente assim pra mim. Não sei se é Deus que manda, porque, né? Realmente esse é meu dom e as pessoas falam. Quem já fez procedimento comigo sabe que eu tenho a mão bem levinha, né? Então, assim, além de eu ter a mão leve, claro, eu treinei pra isso, né? Também tem técnicas que a gente faz. E o dermógrafo, o aparelho que eu uso também permite essa não dor, né? Mas eu já atendi clientes traumatizadíssimas, assim, eu não quero fazer porque sangrou, escorria sangue no meu rosto. Sim. Meu Deus. Então, assim, esse é o maior trauma. Eu quero fazer, mas eu tenho medo de dor. Ou eu quero fazer e eu tenho medo que fique preta e fique artificial, porque eu quero que seja natural. Então, essas são as duas maiores dúvidas, assim. É a dor e o natural, assim, né? Que fique preta, escura e a sobrancelha modifique de cor, né? Hoje, claro, a gente tem pigmentos inteligentes aí, né? No mercado. O Brasil hoje tá realmente fabricando muita coisa boa. A gente não precisa mais pegar de fora, né? Graças a Deus, tem dermógrafos brasileiros também que são ótimos, né? Se equiparam realmente aos importados. Ainda esse que eu tenho hoje, ele ainda não foi superado, tá? Por nenhum no mundo. É uma tecnologia alemã realmente bem fantástica. Mas existem sim outros dermógrafos bons. E realmente esse negócio da dor é o que elas mais se assustam. Mais ficam assim. Interessante. E daí tem algumas tonalidades, é isso? De acordo com a cor da pele, do cabelo, daí é escolhido a tonalidade. Hoje a gente se baseia, na verdade, pela cor do pelo da sobrancelha. Porque o cabelo, a gente pinta, né? A gente pinta de preto, de ruivo, de loiro, né? Mulheres, né? Então, assim, a gente vai se basear realmente pela cor dos pelinhos da sobrancelha. Né? E assim, a técnica que eu trabalho de fios é com dermógrafo também. Eu faço o Flow Brows, que é a técnica da Natália Beauty, que eu fiz um curso com ela, né? Tu fez com a Sim, Natália eu fiz Beauty. um curso com a Natália Beauty, da técnica de nanopigmentação. Eu também trabalho com essa técnica. Mas a técnica fio a fio no dermógrafo, ela permite uma reconstrução diferente nas sobrancelhas. Por exemplo, para pacientes que não tenham sobrancelha,
fizeram quimioterapia e perderam a sobrancelha e nunca mais vai nascer o pelo. Sim. Então, o dermógrafo, ele consegue trazer mais realismo, que a gente não consegue trazer com o Tebori, que é o que faz o nanoblading, tá? O Flow Brows. O que acontece? A gente chama de indutores. O que é o indutor? Ou é o dermógrafo, que é com agulha, ou é o Tebori, que é uma canetinha que não vai na tomada, ele não é elétrico, ele é uma é uma antiga, assim, é bem antigo, tá? Mas eles atualizaram, né, para os dias de hoje e fizeram aí uma reformulação, então na ponta vai uma navalhinha, assim, com uma agulhinha do lado da outra, e essas agulhinhas, então, cortam a pele. Fazem mini cortezinhos, assim, né? Superficiais, dependendo da mão do profissional. Às vezes, o que as pessoas acham, o que difere a micropigmentação da tatuagem? Porque elas falam, isso é como uma tatuagem, né? Não é como uma tatuagem, porque a tatuagem, ela é definitiva, tá? O que acontece? O que difere a micropigmentação da tatuagem é a mão do profissional. Porque se eu pegar o mesmo Tebori que faz o nanoblading e aprofundar esse pigmento na pele, vai ficar definitivo. Só vai sair com remoção a laser. Nossa. Então, Não só vai ser sabia removido. disso. Depende, então, também do trabalho do profissional. Exatamente. Uau, gente. Exatamente. Então, é isso que, às vezes, muitos clientes se perdem na hora da escolha do profissional. Aí, ó, vai atrás do preço, né? O mais baratinho. Entendeu? Aquela coisa. Depois vem o... Entende? Então, assim, é aí que os clientes se perdem. Eu vou fazer aqui porque, é só aplicar um negocinho na pele. E não é, gente, não é. Então, assim, lógico, eu sou formada em estética, né? E a gente estudou toda a pele, fez toda a anatomia. Então, eu entendo também, além da micropigmentação, de como tratar essa pele. Já apareceu clientes pra mim que estavam com um problema na pele, ali na região da sobrancelha, que eu não consegui fazer o procedimento. E talvez se fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento, faria e ia machucar a pessoa. Entendi. E não ia fixar pigmento nenhum. Nossa. E poderia causar até uma cicatriz nessa pele. Nossa. Então, assim, é algo mais sério. E por isso que está na área da saúde, né? Sim, A sim. estética. Então, assim, lógico que também tem os profissionais que não são da área da estética, que são micropigmentadores e que estudam muito e que Sim. sabem muito. Sim. Então, eu não estou desvalidando quem não é formado. Porém, né, a gente tem que buscar os profissionais que a gente sabe que estudam. Referência, que tem busca. bons equipamentos. Exatamente. Que já fez, né, em outras pessoas, tira referência antes, né? Sim. E hoje o que busca-se mais é pra naturalidade, né, Dani? O natural é atemporal, né? Nunca vai sair de moda. Então, assim, eu gosto de trabalhar com essa linha da naturalidade, tá? Eu respeito muito hoje o gosto do cliente e o querer do cliente. Eu já fui muito taxativa com as minhas clientes numa época. Mas eu quero que seja bem marcada. Não fica bonito, não fica bonito. Vamos fazer isso aqui, né? Então, assim, ela fazia e ela não ficava feliz. E num dos congressos que eu participei, teve uma palestrante, inclusive muito famosa, que falou assim, gente, eu fiz, ficou a coisa mais linda a sobrancelha da cliente. A gente olha, meu Deus, tá maravilhoso. Ela chegou assim, eu não gostei. Mas por que você não gostou? Porque não ficou igual quando eu passo o lápis, nananana. Daí ela assim, então pega o lápis aqui, desenha como que você quer que eu faço. E assim ela fez na cliente. Ela disse assim, gente, a sobrancelha não ficou bonita. Eu fiz do jeito que ela queria. Mas E na ela minha saiu visão feliz. como profissional, tava muito feia. Sim. Mas ela saiu saltitando da minha clínica, inclusive me convidou para um churrasco na casa dela no outro final de semana, de tão feliz que ela ficou, que ela estava se achando linda e maravilhosa. Então, assim, a gente não pode julgar o gosto da cliente, porque às vezes é o gosto dela. Como ela tá acostumada a se ver, né? Exatamente. E ela se sente bem daquela forma. Por isso que eu fiz até na minha rede social, no meu Instagram, eu tô com vários episódios ali de todas as técnicas que eu trabalho. Porque eu trabalho com técnica esfumada, eu trabalho com fio a fio, eu trabalho com técnica mais marcadinha, mais vazada, mais natural, técnica de 6 meses. Eu trabalho com todas as técnicas para eu poder atender todos os gostos das clientes. Sim. Porque não é o meu gosto que vai prevalecer. Perfeito. Eu explico os prós, os pós e os contras para aquela cliente. Se ela escolhe. Entendi. Ela vai escolher o que ela gostar Hoje, mais. quanto tempo dura a micro? Dependendo da técnica, né? Por exemplo, essa Flow Brows, ela tem uma duração de 6 a 8 meses. E ela some da pele. Aí tem a técnica fio-fio, que tem uma durabilidade de 1 a 1 ano e meio, né? Então, depende do tipo de pele. Peles oleosas, ela tende a durar menos, porque a oleosidade faz com que esse pigmento se expanda mais na pele com mais facilidade, né? Então,
tudo vai depender do cuidado. Se a cliente pega muito sol e não usa protetor solar, o tipo de pele vai influenciar também. Se ela usa muito clareador na pele, vai desbotar mais rápido, né? Então, tem toda uma questão analisada por trás aí da durabilidade. Entendi. Agora vamos sair um pouquinho da profissional aí premiada e vamos entrar na Dani, gestora, dona do seu negócio, né? Hoje, quais são os maiores desafios, assim? Você me falou que no início, quando você abriu o teu espaço, o teu próprio estúdio, você sentiu um grande desafio na área de gestão de pessoas, de formação de equipe, né? Hoje, o que você vê, assim, que falta ainda talvez desenvolver mais? Quais são as áreas que te dão mais desafio hoje no teu negócio? Hoje, a área que tá mais me desafiando hoje, porque eu já passei por todas as fases, né? Mas hoje é a área de comercial e vendas, né? Porque eu gosto de falar, gosto de apresentar, porém eu não consigo, às vezes, ter um comercial bom. Por quê? Porque eu tô lá atendendo e eu não tenho, às vezes, tempo hábil de ficar chamando minhas clientes ou lembrando as clientes, porque hoje em dia as clientes não lembram, às vezes, ela fez 1 ano atrás a micropigmentação, ela precisa retocar. Ela não lembra que ela faz 1 ano já que fez. Sim. Ela acha que faz 3 meses, porque o tempo passa muito rápido. Muito rápido, é verdade. Né? Eu vejo por mim, às vezes esqueço um monte de coisa e já passou o tempo. Então, assim, a gente precisa ter esse contato com a cliente. Então, essa questão hoje está sendo realmente o meu maior desafio. Mas eu já estou... consegui uma consultoria pelo Sebrae de digital, né? Que legal. E a gente tá buscando aí um sistema de software que vai me ajudar bastante nessa questão, né? Então, eu acho que o importante é a gente identificar e conseguir resolver ali esse problema, esse desafio. Isso que você tá falando é super importante, né? Saber olhar para o seu negócio, entender onde que tá os gargalos, o que precisa ainda ser investido, melhorado. Falando em investimento, você acabou de reformar todo o teu espaço. Nossa, né? Foi uma reforma geral mesmo ali no Foi. estúdio Daniela Furlani, ficou lindo, né? Isso é super importante, né, Dani, também, né? Demais. Dar uma renovada, oferecer um ambiente cada vez melhor, né, para os clientes, assim como tu falou, para ter uma experiência também, né? Exato. Não só no atendimento ali com a profissional, mas também o Todo espaço ambiente. onde você tá ali sendo recebida, é tão gostoso, né? Chegar lá, tem um cafezinho, um sofá gostoso para sentar, né? Tem uma Muda área completamente, toda pronta ali te esperando, né? Iluminação adequada e Sim. tudo mais, né? Isso Sim. tudo também é um complemento, né? Até valoriza, eu acho, os profissionais que estão ali dentro do espaço, Com né? certeza. Se torna diferente. Eu, na verdade, iniciei a reforma por conta de uma tempestade que deu no final do ano passado, em novembro. E, enfim, entupiu uma calha lá e a água voltou toda pela pia e eu perdi todos os móveis daquela sala dos fundos que eu tinha, né? Entrou um tanto de água, assim, uns 10, 15 centímetros dentro da sala. Eu me lembro. Então, e aí eu comecei por lá, e aí quando a gente começa numa sala, a gente pensa, mas aí aqui, e aí aqui, né? Então, e aí foi indo tudo, né? Olha só, né? E aí eu falei, vamos fazer tudo de vez. De uma catástrofe veio uma oportunidade, né? Virou uma oportunidade. Bom, já que a gente começou a reformar aqui, vamos trocar piso, e vamos mudar parede e porta, já vamos então ampliar a reforma para todo o outro espaço. Sim, exatamente. Foi assim. Isso. Foi assim que daí eu resolvi fazer tudo que já estava realmente precisando, né? Eu tô há 6 anos ali naquele espaço, né? Já faz 6 anos que eu tenho meu estúdio. É bom então, dar uma reformulada. Eu precisava realmente mudar a energia, trocar áreas, assim, para eu conseguir ir mais a fundo. As clientes agradecem, né, gente? Sim. Agora, você também me falou que esse ano, principalmente, você também teve um despertar para a tua verdadeira identidade, né? E que isso até veio a refletir na tua espiritualidade. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Qual foi esse processo que você passou com relação à tua identidade e o que transformou isso na sua vida? Sim, maravilhoso, porque no início do ano eu tive uma crise de identidade. Que eu achei que a estética não era pra mim, que eu achei que eu deveria mudar de área. E aí eu fiz um processo de coaching, né, com a Ali. E nesse processo realmente eu vi que eu tô no caminho que eu tenho que estar. É realmente esse caminho. E eu fui analisando todo o meu caminho, assim, eu fiz o processo, eu identifiquei, mas eu ainda parecia que faltava algo. Porque como eu fui criada
pelos meus pais dentro de uma religiosidade, uma espiritualidade muito forte, de todo domingo na igreja, eu era catequista, eu fui catequista, né? Formei 2 turminhas de primeira comunhão, eu sou católica, né? Então, quando eu saí aos 18 anos de casa, eu parei de ir pra igreja. Nunca mais fui. E, enfim, eu não sabia que isso me fazia tanta falta. Nossa. E aí, em junho, eu resolvi, então, eu ganhei de presente, costumo dizer que foi de Deus, um ingresso para um retiro espiritual de mulheres em Itajaí, numa comunidade católica carismática. Sim. Fui para esse retiro e foi, assim, o meu reencontro com Jesus, realmente, sabe? Me chamando novamente para ser quem eu sou. Nossa. É claro que esses retiros, assim, eles te dão o primeiro pontapé inicial. O resto quem tem que fazer é você. E se eu não tivesse feito, se eu não tivesse seguido e persistido, né? Porque a partir daí, depois desse retiro, eu comecei a dobrar meus joelhos todo santo dia. E pedir pra Deus, pra Ele reformar meu coração, pra Ele me trazer sabedoria, pra Ele me dar a paz. Porque eu tava com muito problema pessoal. Muito, mas muito. Como todo mundo tem, né? E aí, isso refletia no meu profissional. E eu precisava me levantar, eu precisava me reerguer, e eu não sabia como. Então, eu realmente, essa questão espiritual pra mim foi assim, o divisor de águas pra mim, porque hoje eu sei quem eu sou filha de Deus, eu sou amada de Jesus, e nada vai poder assim me abalar tanto quanto me abalava antes. Isso não quer dizer que meus problemas não vão existir. Muito pelo contrário, eles às vezes existem até mais, porque quando a gente tá ali no caminho, né? Sim. Mas é muito diferente, é muito mais leve, tu consegue... Sabe, esses dias eu vi uma ceninha de um menino subindo as escadas e Deus colocando as coisinhas assim, os degraus. Eu também vi. Eu me vi naquilo, mas assim, é a eu só tô pessoa indo. que dá o passo, né? Exatamente, eu Deus dei o vai passo e ele vai lá colocando. e colocou. Eu dei o passo, então é assim que eu sinto hoje, sabe? Eu me sinto protegida, eu me sinto amada, eu me sinto não rejeitada, porque eu sempre me sentia muito rejeitada, né? Então, atitude simples das pessoas como, não, senta aqui, senta ali, eu já me sentia rejeitada. Hoje, se eu sentar no chão e a pessoa sentar no trono, eu não tô nem aí, sabe? Eu sei de quem eu sou filha, né? Então, assim, eu hoje tô com uma paz dentro de mim que eu não consigo explicar. E eu tenho vontade de gritar pra todo mundo, procurem, porque... Pra mim foi isso, pode ser que pra outra pessoa não seja, mas eu acho que, como base, a gente não tá nesse mundo por nada. Né? E a gente precisa cumprir nossa missão aqui. E eu tenho certeza de que Deus ele ainda vai me usar muito para ajudar pessoas. Depois que eu comecei a dobrar meu joelho, começaram a aparecer clientes com desafios pessoais também. E aí eu não fiz nada, eu só perguntava, tá, mas tu tá sentindo isso porque talvez seja isso? Não responde para mim, pensa, né? E aí passou-se um mês e ela chegou para mim e falou: muito obrigada por você ter feito a pergunta. Foi por conta da tua pergunta que eu perdoei o meu irmão que eu não falava há 7 anos. Nossa. E eu me libertei. Sabe? Esses dias chegou uma moça também que tava com problemas em casa e tal. E aí eu falei, é isso, não é? E tipo, eu não sei como que eu sei. Sim. Simplesmente é Deus agindo em mim. Sim. E essa pessoa chorou, me abraçou e falou, eu não sei o que tu tá querendo me dizer, mas eu tô me sentindo bem aqui. Então, assim, eu acredito que onde eu tô, eu vou conseguir ajudar muitas mulheres e é sobre isso. É sobre isso. É sobre o propósito, né? As pessoas hoje em dia, elas estão loucamente correndo atrás do propósito, querendo descobrir qual é o meu propósito. Eu preciso identificar o meu propósito de vida, até desenvolvendo uma ansiedade por isso. Eu quero que logo eu descubra o meu propósito. Eu até queria dizer para as pessoas, né? O seu propósito, ele vai encontrar você. Não se preocupe. Mas quando que isso acontece? Quando você descobre quem você é verdadeiramente, qual a sua real identidade. E aqui a Dani trouxe para nós, né? A nossa verdadeira identidade é sermos filhos de Deus. Quando você entende isso, todo o resto é clareado na sua vida. O nosso propósito
é levar a mensagem, o evangelho de Cristo. Esse é o nosso primeiro e único propósito. A maneira como cada um vai fazer isso é que daí envolve seus talentos, a sua identidade pessoal, aquilo que mais se identifica, aquilo que ama e tem prazer de fazer, né? Igual a Dani é uma micropigmentadora, é proprietária de um espaço de estética e ela consegue transformar não só a face, né, das mulheres, mas também levar uma palavra, né, usando o evangelho para isso. E esse é o verdadeiro propósito, né? Então, se você está nos ouvindo, está nos acompanhando aqui ao vivo, não se preocupe. Invista em você, de realmente em busca da sua identidade, de cada vez ter essa descoberta do teu autoconhecimento, de saber realmente quem você é. E todos nós somos filhos de Deus, essa é a nossa primeira e única identidade. Que o teu propósito, ele vai te encontrar nesse meio do caminho, tá? Então fica aí esse recado, essa mensagem final, que eu acho super importante, que a Dani trouxe aqui pra gente. E a gente já tá no finalzinho, Dani, do nosso bate-papo, foi ótimo. Foi muito bom mesmo ter você aqui com a gente. E para encerrar, eu vou te pedir, né, para você deixar uma mensagem especial a todas as mulheres que estão aí nos acompanhando. Bom, vamos lá. Então, gente, assim, ó, a minha mensagem seria: coloque Deus acima de tudo na sua vida. Depois que você colocar Ele na frente, tudo que vier atrás vai fluir. Segundo, seja gentil com você. Seja muito gentil. Respeite o seu processo, né? Não se culpe, não se chicoteie pelos erros que você cometeu. Os erros te levam a ser quem você é hoje. Se a gente não errar, não tem como a gente aprender, né? Então, assim, respeitar o seu processo, ser gentil com você, colocar Deus acima de tudo. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando, porque eu estou vivendo isso. Vai dar certo. Simplesmente acredite em você, em mais ninguém. Você e Deus. Ai, que lindo. Obrigada por ter vindo. Foi ótimo ter você aqui com a gente, né? Fica sempre aí o convite aberto para a gente continuar, né, os nossos bate-papos. Foi muito especial mesmo a tua vinda hoje aqui com a gente. Ai, eu que agradeço. Obrigada. Imagina, tô lisonjeada por esse convite, por esse reconhecimento. E para mim, realmente é muito, muito orgulho poder estar aqui do teu lado. Ai, que legal. E para você, então, gostou? Eu acredito, com certeza você gostou desse bate-papo, dessa história inspiradora da Dani. Então, sempre nos acompanhe, todas as terças-feiras, sempre às 8 horas da noite, aqui pela Rede Mar Azul. Tchau, tchau, até a próxima terça.